Olá, sou o professor Marco Pereira do site estudafq.pt. Vamos falar das ligações intermoleculares e da miscibilidade. As ligações intermoleculares devem-se a forças de natureza eletrostática. Explicam a equação entre moléculas. As ligações intermoleculares também existem em íons, por exemplo, em soluções aquosas, é a ligação entre o íon e a molécula de água, ou entre átomos, quando estamos só perante os gases nobres. A intensidade das ligações intermoleculares é quase sempre muito inferior à das ligações intramoleculares, ligações entre átomos da molécula. Então, as ligações intra são, por exemplo, as ligações covalentes. Nós temos aqui, então vou pôr aqui para o caso da água. Esta ligação, esta aqui que estou a escrever, é uma ligação intramolecular, uma ligação covalente. E as ligações entre moléculas de água são as ligações intermoleculares. E o exemplo, cá temos aqui o exemplo da força dessas ligações intermoleculares que fazem até com que um inseto, por exemplo, fique em cima da água e ele não consiga quebrar estas, de sua massa muito pequena, não consiga quebrar estas ligações intermoleculares. Forças de Van der Waals. Chamam-se forças de Van der Waals às ligações intermoleculares que podem ocorrer entre moléculas polares e apolares ou apenas entre moléculas apolares. A estas chamam-se também forças de London. As ligações entre moléculas polares surgem devido à distribuição assimétrica de carga nestas moléculas, nas quais resultam forças atrativas entre moléculas. Estas moléculas polares são mais fáceis de explicar. Elas vão formar um dipolo e no caso desta molécula aqui, que ela é polar, temos uma densidade de carga elétrica negativa, que posso colocar aqui menos, e aqui mais. Esta parte, este polo, por assim dizer, com carga negativa, mas não é este polo com densidade de carga negativa, vai-se atrair a outra molécula, que aqui será mais fácil de explicar estas ligações entre moléculas polares, mas vamos começar então pelas moléculas apolares. As ligações que existem entre moléculas apolares chamam-se forças de London. As moléculas apolares elas sofrem destruções momentâneas da sua nuvem eletrónica. Então, por vezes, os elétrons estão aqui a circular e acaba por ter distorções momentâneas da nuvem eletrónica. Ora, aí resulta distribuições assimétricas de carga, as quais induzem assimetrias de carga em moléculas próximas. Esta distribuição aqui assimétrica ela vai ser chamada de dipolo instantâneo. Então, devido a essa distorção momentânea, nós vamos ter um dipolo instantâneo. Aqui, a molécula é apolar, mas momentaneamente tem aqui uma parte que será uma pequena polaridade e vai induzir na outra molécula e nós vamos ter então um dipolo induzido. Este termo dipolo vem do facto de existir dois polos. Aqui será instantaneamente e aqui, nesta segunda molécula, será no dipolo induzido. As forças de London ocorrem em todas as moléculas desde que tenham nuvens eletrónicas. São sentidas em todas, mas nas moléculas polares já existem outras forças que são mais intensas e por isso as forças de London serão muito mais fracas. Agora vamos aumentar a força desta ligação, as ligações já entre moléculas polares e apolares. Aqui não estamos a falar do mesmo líquido, estamos a falar de outras substâncias que são polares, que vai se mostrar com outra substância que é apolar. Então, as ligações entre moléculas polares e apolares surgem porque uma molécula polar pode induzir uma distribuição assimétrica de carga numa molécula apolar. Esta ligação vai ser dipolo permanente, dipolo induzido. Então, o dipolo permanente é esta molécula polar, ela já é permanentemente um dipolo,
e vai induzir numa molécula apolar a formação de um dipolo, que será dipolo induzido. Quando é um dipolo permanente, chama-se apenas dipolo. A ligação entre moléculas polares ela é mais forte do que as polares e apolar, ou apenas das apolares. As ligações que existem entre moléculas polares chamam-se dipolo-dipolo ou ligação dipolo permanente. Então vamos chamar, a maior parte das vezes vai aparecer dipolo-dipolo para ficar o nome mais pequeno e ser mais fácil. O polo negativo de uma molécula atrai o polo positivo da outra. Temos aqui uma densidade, este delta representa a densidade de carga elétrica mais positiva, aqui uma densidade de carga negativa, não é uma carga real, é apenas uma densidade de carga aqui que é mais negativa, e esta densidade, este polo negativo vai atrair outro polo positivo, e temos aqui um exemplo de ligações dipolo-dipolo, temos vários dipolos, temos aqui o menos com mais, outro mais, seguir este menos com outras moléculas, e é assim que se formam as ligações intermoleculares nas moléculas polares. As forças dipolo-dipolo são cerca de 10 vezes mais fortes que as forças de London e por isso provocam pontos de ebulição mais elevados. O que é que o ponto de ebulição tem a ver com isto? Bem, quando aumentamos a temperatura, as moléculas começam a agitar-se mais e a uma determinada temperatura elas agitam-se tanto que quebra esta ligação intermolecular e elas então passam para o estado gasoso. Ao passar para o estado gasoso, elas deixam de sentir forças entre si, elas vibram tanto que afastam-se o máximo umas das outras e não há então essa força intermolecular para mantê-las juntas. No caso do HCl, em que é uma molécula polar, então as ligações entre as moléculas da HCl serão dipolo-dipolo. O ponto de ebulição aqui será de 50,5 graus Celsius. Então já é acima da temperatura ambiente, enquanto que o ponto de ebulição do hidrogênio, a molécula apolar, temos aqui dois átomos iguais, molécula apolar. O ponto de ebulição será de menos 252,8 graus Celsius. Facilmente, estas moléculas de HCl que estão unidas por forças de London, forças de dipolo instantâneo, dipolo induzido, elas afastam-se facilmente com uma temperatura assim muito baixa, mesmo muito baixa, já conseguimos ter o hidrogênio no estado gasoso, em que deixam de sentir as forças entre si. Vamos às ligações de hidrogênio. Estas já não são ligações de Van der Waals. Van der Waals apenas estudou ligações entre moléculas polares e apolares, e este é um caso específico de uma molécula polar, mas que tem na sua constituição OH, a ligação OH, NH ou HF. E estas ligações são mais fortes do que a generalidade das outras ligações intermoleculares. Temos aqui o exemplo para o HF. Então, para haver ligações de hidrogênio, elas são mais famosas para a molécula de água. Estas ligações são feitas sempre entre o hidrogênio e o oxigênio e tem que haver ligação entre o oxigênio e o hidrogênio. No caso da molécula de HF, também tem uma ligação de hidrogênio e será sentida sempre entre o hidrogênio e o par de eletrões não ligantes do F. Também o nitrogênio tem aqui um par de eletrões não ligantes e isso faz com que também seja possível esta ligação entre o hidrogênio e o par de eletrões não ligantes da outra molécula. Vamos ver aqui o exemplo da molécula de HCN, em que temos H, aqui uma tripla e o CN. Esta molécula, apesar de ter um H e um N, ela não faz ligações de hidrogênio, porque este hidrogênio não está ligado ao nitrogênio e por isso esta densidade de carga está mais uniforme, não tem uma eletronegatividade muito diferente e faz com que não haja a necessidade deste hidrogênio tentar ligar-se a outra molécula de nitrogênio. Então é importante
que o hidrogênio esteja ligado ao flúor ou ligado ao nitrogênio ou ao oxigênio. Então, vamos ver a intensidade relativa das ligações intermoleculares. Vou pôr por ordem decrescente a intensidade da ligação. E nós temos, em primeiro lugar, as ligações de hidrogênio, são as mais fortes, mais intensas. Depois temos as forças de Van der Waals, em que temos a ligação dipolo-dipolo, é entre moléculas polares, ligação dipolo-dipolo induzido, é entre uma molécula polar e outra apolar, e ligação dipolo instantâneo ou dipolo induzido entre moléculas apolares. E estas forças de London são as mais fracas de todas. Se nós estivermos a comparar moléculas do mesmo tamanho, mas existem moléculas que são apolares, como há muitos hidrocarbonetos de cadeias muito grandes, em que as forças de London aqui já são mais significativas. Okay? Também é importante ver que elas são fracas, mas em termos de moléculas com tamanho relativo próximo. Deve-se realçar que quando existem ligações de hidrogênio, existem ao mesmo tempo outros tipos de forças de Van der Waals, como as ligações dipolo-dipolo e as forças de London. Okay? Apesar destas serem as mais intensas e predominantes, também existe dipolo-dipolo e desde que tenha nuvem eletrónica tem sempre forças de London. Vamos ver a miscibilidade, que tem tudo a ver com as ligações intermoleculares. Se adicionarmos etanol à água, estes dois líquidos misturam-se. A água e o etanol são miscíveis, formando uma solução homogénea. E por que eles são miscíveis? Já vamos ver. Mas se adicionarmos azeite e água, verificamos que estes não se misturam, formam camadas distintas. Isto é, são dois líquidos imexíveis. A miscibilidade dos dois líquidos depende de múltiplos fatores, um dos quais é o tipo de ligações intermoleculares que se estabelecem entre as moléculas dos dois líquidos. As substâncias líquidas podem ser agrupadas de acordo com o tipo de ligações intermoleculares presentes. Então, vamos agrupar aqui. A molécula de água tem ligações de hidrogênio e também tem ligações dipolo-dipolo e forças de London. O etanol tem ligações de hidrogênio, ligações dipolo-dipolo e também forças de London. A acetona, ela já não tem ligações de hidrogênio porque o oxigênio da acetona não está ligado a um hidrogênio. A acetona é CH3, COO, CH3, não tem nenhum hidrogênio ligado ao oxigênio, não tem ligações de hidrogênio, mas tem forças dipolo-dipolo e tem forças de London. Todas estas substâncias, o pentano, hexano, benzeno e o azeite, elas são substâncias apolares e apenas têm forças de London entre si. Desde que façam ligações de hidrogênio, vão conseguir misturar-se com a água. Isto porque a água faz ligações de hidrogênio e essas ligações são bastante fortes e é necessário quebrar a ligação de hidrogênio, por isso tem de ser ligações semelhantes para que a água possa se ligar a outras substâncias e ela liga-se muito bem ao etanol. Então vamos ver as tendências gerais de miscibilidade. Se excluirmos a água, a generalidade das substâncias líquidas são miscíveis entre si. Isto porquê? Isto explica-se em parte por existirem forças de London em todas as moléculas e por isso, apesar de serem líquidos diferentes, existem sempre forças intermoleculares. Podem surgir ainda ligações induzidas, reforçando a miscibilidade entre líquidos com moléculas polares e apolares. E, em geral, a água é miscível apenas com líquidos que, tal como ela, tenham moléculas polares. Então, a água é miscível com o metanol, aqui, com um carbono e um álcool, que têm ligações de hidrogênio, e também é miscível com a acetona, que não tem ligações de hidrogênio, mas é uma molécula polar. Ou seja, ela tem ligações dipolo-dipolo entre si, e a água, que também tem ligações dipolo, também pode se misturar ou mistura-se bem com a acetona. Se forem líquidos de moléculas com cadeia carbonada longa,
como é o caso do butanol. Temos aqui o butanol com 4 átomos de carbono. Ele já tem uma cadeia aqui carbonada já considerável, com 4 átomos de carbono. Então esta parte é apolar e esta parte da cadeia fará forças de London entre si e vai predominar as forças de London nestas moléculas e será mais difícil ligar-se à água. O pentanal também, aqui com 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, e é um aldeído e já não são mexíveis com a água. Então, novamente, porque predominam as forças de London. Então, nós temos aqui um esquema de mexibilidade de dois líquidos, que pode ser previsto então com este esquema. Se um deles for a água, então um deles é a água. Se tiver moléculas polares, então a água é mexível com outro líquido com moléculas polares. Se não tiver moléculas polares, a água não é mexível. Se um deles não for água, então será mexível. Então é para exemplificar aqui o facto que, se excluirmos a água, a generalidade das substâncias líquidas são mexíveis entre si devido à presença de forças de London. Aqui um resumo: os hidrocarbonetos são imexíveis com a água, muitos álcools são mexíveis com a água. Vamos fazer um exercício de ligações intermoleculares. Tenho aqui muitas moléculas e o mais importante destes exercícios é perceber se elas são apolares ou se são polares. Então, eu preciso de saber representar a fórmula de estrutura e ver como é que a nuvem molecular está distribuída. Vamos ver aqui, o HCN será assim. Temos aqui o carbono faz 3 ligações. O nitrogênio tem aqui um par de eletrões não ligantes. Esta molécula é polar. O HBr, que só tem 2 átomos, é polar. Aqui esta molécula é apolar, que só tem 2 átomos e são iguais. É importante saber aqui a estrutura do dióxido de carbono. Digo sempre para decorar esta estrutura, porque às vezes podemos, ao desenhar, imaginar que seria uma estrutura angular e não é nada disso. Aqui a estrutura é linear e, apesar de ter oxigénios, ter ligações polares entre o carbono e o oxigênio, esta nuvem eletrónica está bem distribuída e é apolar. HF só tem 2 átomos e são diferentes entre si, ficará polar. A água, a geometria da água é angular, por isso esta será sempre, com a geometria angular, será sempre polar. O CH4, o hidrocarboneto, o metano, ele tem a nuvem eletrónica bem distribuída, é simétrica e esse CH4 é apolar. O F2 também é entre átomos iguais. O NH3 é uma geometria piramidal. O N tem sempre um par de eletrões não ligantes em cima e faz com que não se consiga anular esta geometria. Será uma geometria piramidal e está mais para um dos lados, será polar. Então, NH3. E aqui o CH3, temos o CH3Cl, CH3 e aqui um Cl. E esta molécula não é apolar, ela não se anula. Tem aqui um hidrogênio que não vai anular com deste lado. Então a distribuição é assimétrica e então temos uma molécula polar, CH3Cl. Vamos confirmar. Cloro é a molécula apolar, são entre átomos iguais. CO2 é apolar, metano e aqui F2 também. Onde é que predominam ligações de hidrogênio? Então, as ligações de hidrogênio vão predominar em átomos que têm estas ligações NH, OH e FH. E por acaso temos aqui os mais simples desses. Temos o HF, temos a água e temos o NH3.
e aqui que predominam as ligações de hidrogênio. Lembrar, também tem outras ligações, tem dipolo-dipolo, tem forças de London, mas as que predominam são as ligações de hidrogênio, onde predominam ligações entre moléculas polares. Então, que são dipolo permanente ou dipolo-dipolo. As moléculas polares, eu já tenho aqui quais são as moléculas polares. Onde predomina são as que não têm ligações de hidrogênio. Eu já tirei esta aqui, esta e esta, então fica só, tem que ver só as que são polares, HBr e CH3Cl. Onde predominam forças de London ou dipolo instantâneo, dipolo induzido, são nas moléculas apolares e então são estas as moléculas apolares, CH4 e F2. Este exercício quero deixar para colocarem nos comentários para ver se conseguiram perceber onde é que é possível haver ligações de hidrogênio. Vamos ligações de dipolo-dipolo ou ligações de dipolo instantâneo, dipolo induzido. Vamos relacionar a coluna 1 com a coluna 2 e vamos ver aqui, só vou dar uma ajudinha, aqui já temos o NH3, já vimos atrás, é uma molécula polar, a água também é polar, o brometo de hidrogênio é polar, o bromo é apolar, porque é entre átomos iguais, o HCN é polar e o butano, o hidrocarboneto, é apolar. Então, vamos tentar ligar aqui ligações de hidrogênio. Onde é que tem ligações de hidrogênio nesta coluna B? Onde é que tem... E penso que aqui ele diz quais são as principais forças intermoleculares, é onde predomina. Claro que também tem dipolo-dipolo aqui na molécula de água. Então, onde é que vai também ter aqui dipolo-dipolo? Onde é que a força principal é dipolo-dipolo? E onde é que é dipolo instantâneo, dipolo induzido? Bem, deixem nos comentários, digam-me qual é a 1, qual é a 2 e qual é que se liga com a 3. E se tiverem alguma dúvida, também coloquem nos comentários que eu explico. Então espero que tenham percebido. Podem procurar outros materiais do Estudo FQ no Instagram, no Twitter ou no Facebook. Ficam com mais alguns vídeos para estudar estes conteúdos. Se ainda não deixaram o vosso gosto, deixem agora. Se ainda não se inscreveram, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo com os vossos amigos para os ajudar a estudar também. E já sabem, até já, estamos juntos!